esses dias vieram me perguntar: Ambele, e aí, muito medo dessa situação toda, desse coronavírus? E eu falei: não, nenhum. Então a pessoa confirmou: como assim? Nenhum? E eu falei: nenhum. E por que eu tenho me sentido tão diferente da grande maioria das pessoas que eu conheço? Eu atribuo isso a dois fatores. Primeiro, há muito tempo eu já tomei essa decisão na minha vida de deixar de assistir TV, porque eu comecei a perceber que algumas vezes que eu estava assistindo TV ou depois de eu desligar, eu me sentia angustiada, eu me sentia triste, eu me sentia mal. E quando você atenta para isso, você começa a perceber que algumas coisas que você considerou normais a vida inteira, no fundo, não te fazem bem. Aquilo que você aprendeu, como por exemplo, que você precisa estar bem informado, que você precisa acessar as notícias para não ser um alienado, tudo isso também é só uma crença. Na verdade, você não sabe o quanta alienação eu vejo nas pessoas que assistem TV, que hoje cederam a essa hipnose coletiva do medo, esse efeito manada, e são ovelhas do rebanho, né? E estão passando por problemas emocionais, mentais, psíquicos, porque cederam a essa hipnose coletiva sem nem saber que isso estava acontecendo com elas. Quando você entende o que é vibração e frequência, a sua vida muda por completo. Você passa a perceber que algumas coisas que a sociedade te ensina como verdade, no fundo, não te fazem bem e não precisa ser assim. Isso requer realmente uma grande quebra de paradigma aí. Então, observe como você se sente. Quando você se atenta à vibração e frequência, você começa a se notar, sentir como cada escolha sua faz você se sentir. E tem coisas que a gente fez a vida inteira e que no fundo, estão nos fazendo sentir mal e nos trazendo um grande vazio. Começa a se ater dentro de você, como cada coisa faz você se sentir. Se te trouxer desconforto, se te trouxer medo, abra os olhos. Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, dizendo: cuidado com tal golpe, cuidado, não vá na rua tal porque está acontecendo tal coisa, e as pessoas te mandam fazendo você acreditar que você precisa saber disso para estar bem informado e para se proteger. Todo mundo sabe se proteger, todo mundo sabe o que fazer para se sentir seguro e protegido. Não precisa vir uma mensagem dessas que no fundo não está te trazendo proteção e a sensação de segurança. Observe quando você acessa algum tipo de mensagem com esse conteúdo, com esse teor, como você se sente. Você não se sente seguro e protegido, você sente medo. E esse medo que você sente, ele vai se refletir nos resultados que você tem na vida. Esse medo que você sente é frequência e vibração que você está emanando, que vão te fazer atrair situações com essa mesma compatibilidade vibracional. Então, quando você passa a entender as leis do universo, você entende que elas são muito diferentes daquilo que a sociedade te coloca como bom e certo e tudo mais. Quando a TV te diz que tantas pessoas morreram, sem te dizer quantas nasceram, quantas ideias revolucionárias acabaram no mesmo momento de serem implantadas e salvarem vidas, quantos projetos, quantas descobertas, quantas atitudes simples de pessoas comuns que salvaram vidas. A TV não faz esse comparativo, ela não te mostra. Então, se você é daquele tipo de pessoa que está sempre suspirando e dizendo: não é fácil, né? O mundo tá de cabeça para baixo. Perceba que isso é tudo uma questão de ponto de vista. As informações que você está consumindo, a forma como você vem alimentando a sua psique e as suas emoções, estão te fazendo acreditar nesse mundo. Tem pessoas se iluminando no mesmo momento em que tem pessoas passando por infortúnios, acidentes, enfim. Enquanto tem muita gente padecendo de doenças e de problemas,
Tem monges se iluminando lá no Tibete. A TV te conta isso? Ela não te conta. Ela não faz esse paralelo. Então, a forma como você tem se sentido diante da vida, especialmente diante dessa situação, é proveniente da forma como você tem se alimentado interiormente, através das notícias, das conversas, porque tudo é hipnose. Um vídeo do YouTube é hipnose, um áudio de WhatsApp é hipnose, uma foto é hipnose, uma conversa com um amigo é hipnose. A todo momento você está sendo sugestionado. Comece a observar que tipo de sugestões você está deixando que entre na sua mente ou você mesmo está se dando. Né? A gente também se autossugestiona o tempo inteiro com as nossas conversas internas, com os nossos diálogos internos, com tudo aquilo que a gente fala o tempo todo pra gente mesmo. Acontece que em 99% do seu dia você não está consciente da sua vibração e da sua frequência. Como é que isso acontece? Quando você está dirigindo, lavando louça, dando comida para o seu filho ou fazendo qualquer outra coisa, você não se dá conta do que transita por você em termos de pensamento ou sentimentos. Mas enquanto você está fazendo alguma coisa e está pensando ou sentindo algo, você não está totalmente desperto para o que sente. Muitas coisas transitam em você ao longo de um dia sem que você perceba, sem que você se dê conta. E tudo isso está refletindo nos resultados que você tem na vida. Então, o que eleva a nossa vibração e a nossa frequência? Sentimentos elevados. Quando é que a gente está com a nossa vibração alta? Quando a gente está sentindo alegria, segurança, amor, paz interior. E quando é que a gente baixa a nossa vibração? Quando a gente sente medo, tristeza, solidão, abandono. Todas as emoções ruins baixam a nossa vibração e, por consequência, a gente fica imerso nesse campo eletromagnético de vibração baixa. E quando a gente sai na rua, enfim, vai para a vida, vai viver, a gente acaba atraindo situações, pessoas, conteúdos compatíveis com essa nossa vibração. Comece a se ater, então, a tudo isso. Outro fator que eu atribuo também a conseguir pensar totalmente diferente diante dessa situação de coronavírus é porque eu procuro quebrar os meus paradigmas. Todas essas verdades que você carrega dentro de você, que você tem como verdades, elas são questionáveis, elas podem ser mudadas. Muitas das nossas verdades nos conduziram a um grande vazio. Então é hora de a gente questionar as nossas verdades, rever essa nossa forma de pensar. Tudo aquilo que você quer gostar, você gosta. Tudo aquilo que você quer entender, você entende. Tudo aquilo que você quer acreditar, você acredita. Então, por exemplo, eu tenho tomado um exemplo bem simples, banho gelado todas as manhãs, justamente para eu sair da minha zona de conforto, para eu quebrar os meus paradigmas. E tenho me sentido muito bem depois, é algo que tem me feito muito bem. E porque eu sou uma pessoa que procuro me sentir, ao invés de ser conduzida por modismos, eu tenho procurado cada vez mais na vida me ouvir, me observar, me notar e me respeitar. Então, a vida fica diferente quando a gente tem esse olhar, né? Falando dos paradigmas aí, toda a expansão de consciência, se você quer expandir a sua consciência e evoluir enquanto alma, enquanto ser humano, toda a expansão, ela requer uma quebra de paradigma. Você questionar suas verdades, tudo aquilo que você veio acreditando ao longo da sua vida. Né? E a respeito desse coronavírus, por exemplo, desde o início eu não fiz isolamento, não participei disso porque não sou ovelha do rebanho. O sol é importante para mim, o ar é importante para mim, respirar livremente sem máscara é muito importante para mim, o que não quer dizer que eu descumpri as leis, não, embora eu não concorde com elas, eu não as descumpri, mas eu dei o meu jeito de estar no meio da natureza, de andar na grama, de ouvir os passarinhos, de abraçar as pessoas que eu amo. O que acontece é que, pense comigo, tem algumas pessoas que eu tô vendo que pensam como eu, e eu tô gostando muito de ouvir. Tem um médico que explicou esses dias o seguinte,
Quarentena na medicina sempre foi isolar quem está doente, não quem está são. Quarentena é você isolar aquelas pessoas para tratar aquelas pessoas, né? E para que isso não seja transferido para quem tá bom, para quem tá são. Então deram pra gente o nome de quarentena para isso que a gente está vivendo, mas o que a gente está vivendo na verdade é uma prisão domiciliar, né? E ninguém pode ser preso sem ter cometido um crime mesmo domiciliarmente. Então fizeram a gente acreditar que a gente precisava disso e a gente não precisa. A gente precisa de ar puro, a gente precisa de contato com as pessoas, a gente precisa de sol, de água, de olhar a praia, de estar no meio da natureza, a gente precisa se ver, se falar e se abraçar. Imagine que se tiver uma câmera microscópica aqui na minha frente, na sua, tem uma nuvem de micro-organismos envolvendo vírus, bactérias, micróbios, uma série de micro-organismos. E o que faz o nosso exército estar sempre pronto para o combate é existir essa nuvem. Assim, o nosso exército, que são os nossos anticorpos, estão sempre ali lutando. Quando é botada uma pessoa tirada dessa nuvem e colocada num ambiente totalmente estéril, esterilizado, sem micro-organismo nenhum, os soldados dela vão para o alojamento. E lá eles vão descansar, vão dormir, não vão precisar lutar, vão perder a prática, vamos dizer assim. E quando eles precisarem lutar, eles vão estar enfraquecidos. Então é muito questionável esse isolamento no qual nos colocaram, esse excesso de máscara, de álcool gel. A gente precisa botar a mão na terra, nos bichinhos, a gente precisa ir pra rua, a gente precisa viver. Quando você entende que tudo que acontece na sua vida é porque você entrou em compatibilidade vibracional com esses acontecimentos, você entende que não é o vírus e não é a bactéria que te adoecem, é a sua vibração. Um vírus e uma bactéria, nós temos milhares, né? Existem cerca de 200 mil conhecidos, né? Vírus, só vírus. E a gente tem milhares deles. Por que nesse momento a gente não está adoecendo? Porque a gente não entrou em compatibilidade vibracional com essas informações. Vírus é informação que entra no seu organismo. Para ele encontrar um ambiente no qual se instalar, você precisa estar com a sua vibração e com a sua frequência compatíveis com aquela informação ali, negativa que ele traz. Então o nosso foco está errado. Quando a gente elege um bicho-papão, né? Quando a gente elege um algoz e a gente se sente vítima, a gente entende que a gente está vivendo numa roleta russa, né? Numa grande roleta russa que a qualquer momento, então eu posso adquirir um vírus e eu posso padecer dele. E na verdade não é assim. Está sendo olhado, a nossa medicina ela é voltada para isso, né? Para atacar o sintoma. Então, para olhar para o vírus, para a bactéria, não olha para aquela pessoa que desenvolveu, não olha para dentro dela, o que existia nela, como ela levou a vida, como ela vinha se tratando, quais os traumas dela, o que existia dentro dela que entrou em ressonância com essa situação, com esse resultado que ela teve na vida. Quando a gente começar a olhar para isso, a nossa vida realmente muda. Mas Ambele, então, se eu tocar num ambiente contaminado, eu vou me contaminar. Quem disse? Quem disse? Você pode adquirir um vírus e ele nunca despertar dentro de você, ele ficar adormecido. Tudo vai da sua vibração e da sua frequência, da forma como você vem se tratando, se cuidando e levando a vida. Então, cuide melhor das suas emoções. Não se permita ser hipnotizado e seguir e entrar nesse rebanho. Abra os seus olhos para quebrar os seus paradigmas e pensar um pouquinho diferente. E quando vierem outras situações desse gênero, você vai se sentir totalmente diferente. Não vai se sentir parte da manada, vai se sentir mais no controle da sua vida, dos seus resultados e das suas emoções.